Irmãos e irmãs, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Neste domingo, nós celebramos o 22º domingo do tempo comum. E neste dia, a liturgia da Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Mateus. Está no capítulo 16, versículos 21 a 27. Este trecho do Evangelho segundo São Mateus nos mostra uma reação que os discípulos de Jesus tiveram quando Jesus começou a falar para eles que ele, Jesus, haveria de ser rejeitado, ser humilhado, morto e crucificado. Os discípulos não reagiram bem quando Jesus começou a falar para eles sobre esta realidade pela qual ele haveria de passar. Por que os discípulos não tiveram uma reação positiva diante desta verdade difícil que Jesus estava apresentando para eles? Podemos entender que muitos dos seguidores de Jesus, quando foram segui-lo, muitos tinham interesses diferentes ao buscarem Jesus. Primeiramente, nós sabemos que Jesus começou a ficar conhecido lá na Palestina como o Messias, o Cristo. E naquele tempo, quando se falava em Messias, as pessoas tinham ideias muito diferentes sobre como seria o Messias quando ele viesse. Algumas pessoas, por exemplo, imaginavam que o Messias, quando viesse, seria um rei muito poderoso, que iria derrotar todos os povos inimigos do povo de Israel e iria fazer o povo de Israel um povo poderoso. Mas Jesus não foi o Messias assim. Jesus não veio rodeados de poderes, de glórias, de riquezas, de ostentações. Pelo contrário, Jesus como Messias veio de uma maneira muito simples, humilde, pobre no meio dos pobres. Por outro lado, havia pessoas que imaginavam que quando o Messias viesse, ele seria um profeta muito vigoroso, que iria trazer a ira de Deus contra os pecadores, contra os ímpios. Jesus, por outro lado, ele não veio trazer a ira de Deus para ninguém. Pelo contrário, Jesus veio trazer foi a misericórdia, o perdão, o amor de Deus aos pecadores. Outros ainda imaginavam que quando o Messias viesse, ele seria um sumo sacerdote do Templo de Jerusalém, que haveria de banir da religião judaica todos os pecadores e constituir uma religião só de gente pura. Jesus, pelo contrário, ele não veio para banir nenhum pecador. Aliás, ele mesmo disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos.
Então vejamos que muitas daquelas ideias grandiosas ou mirabolantes sobre o Messias eram ideias que não correspondiam em nada ao que Jesus realmente foi, viveu e ensinou. Por isso, no trecho do Evangelho de hoje, nós percebemos que chegou um momento em que Jesus teve que mostrar para aqueles que estavam seguindo a Ele quem realmente Ele era, que Messias realmente Ele era. Porque as pessoas tinham ideias muito distorcidas, ideias muito mirabolantes sobre o Messias. Então, para falar qual Messias era Jesus, o que Ele fez? Ele começou a explicar para seus discípulos que Ele haveria de sofrer, ser rejeitado, ser humilhado, sofrer a morte de cruz e depois ressuscitar. Ou seja, Jesus começou a ensinar para os discípulos dele que o caminho dele, o caminho de Jesus, a vida dele, a missão dele, era muito diferente do que as pessoas imaginavam. Ele não veio para ser um Messias dominador, um Messias cheio de poderes deste mundo. Pelo contrário, ele foi o Messias servo, humilde servidor de todos. Alguém que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida. E no caminho dele, ele não iria encontrar glórias humanas, poderes humanos, não. No caminho dele, ele haveria de encontrar sofrimento, humilhação, rejeição, o caminho da cruz. Mas no Evangelho nos mostra o seguinte: quando Jesus começou a mostrar para os discípulos dele que o caminho dele era o caminho da humildade, do despojamento, o caminho da cruz, os discípulos não aceitaram isso. Eles rejeitaram que Jesus viesse a falar para eles desta forma. E é por isso que no Evangelho diz que, quando Jesus começou a falar para os discípulos sobre qual Messias realmente ele era, Pedro disse a Jesus: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Ou seja, Pedro não aceitou a ideia de que Jesus haveria de ser um Messias humilde, simples, e que seria um Messias que seria humilhado pela morte de cruz. Pedro diz que isto nunca te aconteça, Senhor. Então Jesus respondeu para Pedro: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Por que Jesus diz que Pedro não pensava as coisas de Deus, mas as coisas dos homens? Porque Pedro tinha em mente aquela ideia de um Messias glorioso, poderoso, cheio de ostentações. Então, esta ideia de Messias que Pedro tinha em mente é uma ideia humana. Porque os seres humanos, nós às vezes somos assim. Nós gostamos de buscar o poder, a ostentação, a grandeza. Mas Jesus não foi isso que ele buscou. Por isso Jesus diz que o modo de Pedro pensar é um modo humano, e não o modo como Deus pensa, como Deus age. Porque Deus age na simplicidade, é na pequenez, é no despojamento. Assim Jesus agiu.
E aqui nós vemos, portanto, irmãos e irmãs, que os primeiros discípulos de Jesus tiveram que rever as ideias que eles tinham a respeito de Cristo. Será que muitas vezes nós também não temos algumas ideias erradas sobre Jesus? Será que realmente sabemos que seguir a Jesus é seguir também esse caminho dele? O caminho do despojamento, da simplicidade, o caminho do despojamento de arrogâncias, de manias de grandeza, de ostentações, porque estas coisas não condizem com o seguimento de Jesus. E então é por isso que Jesus vai começar a dizer aos discípulos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. É interessante como Jesus foi autêntico com seus discípulos, foi verdadeiro. Jesus não iludiu nenhum dos seus discípulos, dizendo a eles que quem fosse segui-lo teria um caminho só de glórias, uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem cruzes. Não, Jesus não iludiu a ninguém dizendo isso. Jesus foi muito verdadeiro e disse aos seus discípulos que quem quisesse segui-lo teria que assumir a cruz de cada dia. E Jesus ainda diz o seguinte: renuncie a si mesmo. O caminho de Cristo é um caminho que exige renúncia. Devemos renunciar às vezes a essas ideias de grandeza, de poder, porque o caminho de Cristo é o caminho do serviço, não da dominação. E quando Jesus fala renuncie a si mesmo, é interessante que Jesus não está dizendo simplesmente para renunciar a coisas, porque às vezes a gente pode ter até muita facilidade de renunciar a coisas. Mas será que sabemos renunciar a nós mesmos, como Jesus está dizendo? Renunciar a nós mesmos significa renunciar, às vezes, a algumas ideias que vamos cultivando, que não sabemos abrir mãos delas. Renunciar às nossas presunções, renunciar às nossas vaidades, renunciar ao nosso ego, renunciar à nossa prepotência, renunciar à nossa mania de achar que somos donos da verdade, renunciar à mania que temos de achar que nós sabemos tudo, que somos perfeitos, que somos mais do que os outros. É esta renúncia de si mesmo que às vezes é a renúncia mais necessária que temos que fazer, para que de fato possamos seguir a Jesus com autenticidade. E depois Jesus ainda vai continuar dizendo aos discípulos: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Perder a vida aqui por causa de Jesus significa a gente deixar de viver a vida levado apenas por ideais humanos, de grandeza, de poder e de ostentação, e viver a vida neste caminho que Jesus nos ensina, o caminho do serviço, o caminho do amor ao próximo. Perder a própria vida significa a gente não viver só para nós mesmos, a gente não viver só para os nossos próprios interesses egoístas, mas a gente aprender a viver pelos outros, para fazer o bem ao outro, para amar o próximo, para fazer da nossa vida fonte de mais vida, de alegria para os outros. É isso que significa perder a vida. É fazer da vida uma doação ao próximo, aos irmãos, sobretudo aos que mais precisam. Jesus foi o Messias, que veio não para ser dominador, mas para ser servidor,
que nós aprendamos, portanto, seguir este caminho também. Um caminho de uma fé madura, uma fé despojada de atitudes megalomaníacas, uma fé despojada de manias de grandeza, mas uma fé autêntica, sincera, uma fé que se traduza no serviço humilde ao próximo, porque só serve a Deus de verdade quem sabe servir o irmão, com generosidade, com grandeza de alma, com amor sincero e gratuito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.